Bora aprender como planejar uma viagem do zero? Vamos comigo? Oi, eu sou a Nuni e no vídeo de hoje eu vou te ensinar em alguns passos super práticos a como planejar uma viagem do zero. Eu vou te dar um passo a passo ótimo para você fazer tudo sozinho e conseguir otimizar tanto o seu tempo quanto o seu dinheiro e deixar sua viagem redondinha. E o melhor de tudo é que essas dicas se encaixam para todos os tipos de viajantes, seja você um viajante low cost ou então aquele que adora um belo de um conforto numa viagem. Serve também tanto para viagens internacionais quanto para viagens nacionais curtas ou longas. Esse passo a passo aqui, ele vai te ajudar a deixar a tua viagem bem redondinha e não deixar nada de lado, não esquecer de nenhum detalhe e conseguir viajar tranquilo sem ter esquecido de absolutamente nada. A ideia desse tutorial é te dar completa autonomia e te mostrar que não é tão difícil assim planejar uma viagem do zero. A regra básica aqui é só você ter bastante organização que vai dar tudo certo. Mas antes de te passar o tutorial, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu gostei aqui embaixo e aproveita para mandar aquela indireta pros seus amigos e manda esse vídeo para eles. Quem sabe eles se animam para planejar uma viagem do zero com você também. Mas agora chega de enrolação e vamos para esse passo a passo. O primeiro passo de todos que eu te indico é você saber certinho quantos dias você tem disponível para sua viagem. Você quer utilizar suas férias todas, os 30 dias, ou você só tem 10 dias de férias, ou 20? Você gostaria de fazer uma viagem mais curta e curtir o restante das suas férias em casa? Então o primeiro passo é entender quantos dias disponíveis você vai ter para essa viagem. Definida a quantidade de dias, agora o segundo passo é bom que você tenha em mente qual o seu orçamento total para essa viagem. Porque sabendo quanto disponível você tem para investir nela, fica mais fácil de você definir o seu destino. Principalmente se você tiver em dúvida entre um ou outro. Então enquanto você estiver definindo o seu orçamento, é bom você dar uma pesquisada bem por alto, qual que é mais ou menos o valor dessa passagem, quanto custa mais ou menos os hotéis desse destino que você pretende viajar, para você entender se ele cabe dentro do seu orçamento. E aí logo depois de você ter definido o orçamento e ter pesquisado mais ou menos quais são os destinos que cabem dentro dele, vamos então passar para o terceiro passo, que é a escolha definitiva do destino. Eu diria que talvez esse é o passo mais importante, afinal é o que vai definir para onde você vai. Escolher o seu destino, ele é internacional? Se ele for internacional, é muito importante que você se atente muito aos documentos que você precisa levar para lá. Você precisa de passaporte, é possível que você precise de visto para entrar nesse país e muitos países exigem também uma documentação extra, como é o caso de comprovantes de vacinação. Muitos exigem o comprovante de vacinação de febre amarela e agora, no momento que a gente está vivendo, a gente precisa também do comprovante de vacinação da Covid. Um adendo aqui, é muito importante que o seu passaporte esteja por pelo menos 6 meses válidos até o dia de embarque da sua viagem, porque sem isso é possível que você não consiga entrar no país. Normalmente, quando você chega na imigração de um país, eles te permitem ficar por até 6 meses. Justamente por isso que o seu passaporte tem que ter essa validade. Independente se você for ficar ou não esses 6 meses, você precisa ter 6 meses de passaporte válido. Bom, então agora que você sabe todos os documentos que você precisa para embarcar nesse destino, vamos começar a procurar uma passagem? Para destinos internacionais, eu recomendo que você tenha pelo menos 4 meses de antecedência. 4 meses é um bom tempo para você conseguir um bom valor. É lógico que vira e mexe, surgem várias promoções de passagens aéreas com 8 a 10 meses de antecedência. Se você achar que vale a pena, eu te indico que já reserve a sua passagem. Mas se você não for emitir a sua passagem em nenhuma promoção, eu recomendo que você fique monitorando essa passagem por cerca de 2 semanas a um mês, para você ter certeza que você vai pegar um bom valor e que se encaixe também no seu orçamento. Já se for uma passagem nacional, você pode ter um pouco mais de flexibilidade. Você pode esperar cerca de 2 meses antes do embarque para emitir essa passagem, mas a mesma regra da promoção da passagem internacional vale também para nacional. Se surgir uma promoção, vale a pena você emitir. Isso para viagens de avião. Agora, se você for viajar de ônibus, você não precisa se preocupar tanto, porque os preços não variam tanto assim. Já se você for viajar com um carro alugado, é bom também você monitorar um pouco esses preços. Eu recomendo muito o site Rent Cars para você alugar o seu carro. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eles disponibilizam vários tipos de veículo de várias companhias diferentes, então vale muito a pena você monitorar os preços pela rentcars.com e também ver qual que é o melhor carro que se encaixa para o seu perfil de viagem. Agora você já está um pouquinho mais tranquilo, a sua passagem já está emitida, a sua viagem está garantida, então o próximo passo é começar a definir quantos dias você vai ficar em cada destino que você for visitar. Nesse ponto aqui, é muito bom que você pense no seu roteiro como um todo, desde se o dia que você vai estar em cidade X ou Y caia num dia de semana ou não, porque dependendo do programa, ele pode estar acontecendo ou não durante o final de semana ou durante o dia de semana, então é muito importante que você se atente a esse quesito.
se for algum programa que é imperdível para você, você pode tentar adaptar o seu roteiro para que você consiga englobar então aquele programa que você não pode perder de jeito nenhum. Eu vou te dar um exemplo então de uma viagem minha. O Bruno, meu marido, é completamente fissurado por futebol. E sempre quando a gente vai viajar, principalmente se a gente for pra Europa, ele quer incluir na viagem algum jogo de futebol e, claro, as visitas aos estádios. Então, quando a gente foi pra Europa, a gente viu no calendário que ia ter um super clássico, Inter de Milão e Milan. Imagina só, pra quem é fissurado por futebol, esse clássico é realmente imperdível. Então eu adaptei todo o nosso roteiro pra que a gente conseguisse assistir ao jogo e ir ao estádio. E foi incrível, valeu muito a pena. É um programa que pra gente é imperdível e a gente então conseguiu estruturar a nossa viagem pra que conseguisse então adicionar o jogo de futebol na viagem. Por isso que eu tô falando que o roteiro é muito importante. Na hora de montar o dia a dia da sua viagem, é legal que você veja quais são os dias dos programas imperdíveis pra que você não deixe ele de fora e não fique na correria de última hora, tentando encaixar um passeio que pra você não poderia ficar de fora. Bom, então agora que você já sabe quantos dias você vai querer ficar em cada cidade e quais são os dias mesmo que você vai estar lá, é hora de você começar a reservar os seus hotéis. Aqui é muito importante você se atentar, primeiro, à localização, à avaliação dos hóspedes nesse hotel. Eu recomendo muito que você use o site booking.com. Vou deixar também aqui embaixo na descrição o link para você dar uma pesquisada. E no Booking, eles colocam na lateral a avaliação dos hóspedes, a nota que os hóspedes deram para aquele hotel, quantas avaliações tem, se as avaliações são positivas, são negativas. Então é muito importante que você verifique todas essas questões para que não fique dúvida de que aquele hotel é o melhor hotel para você. Outro ponto muito importante também na reserva dos hotéis é você se atentar à antecedência. Quanto mais próximo da sua viagem estiver chegando, mais gente já vai ter reservado os hotéis daquela cidade e mais lotada ela já vai estar. Então, menos hotéis disponíveis vão ter para você conseguir reservar. É lógico que essa antecedência não precisa ser de 1 ano, 6 meses, mas é bom que você tenha pelo menos ali uns 2 meses de antecedência para não perder vaga nos hotéis e conseguir reservar os hotéis que você tem desejo em se hospedar. E agora que os hotéis já estão reservados, então a gente fica até um pouco mais aliviado, porque a viagem já está praticamente fechada. Mas o próximo passo é pensar então como é que vai ser o deslocamento entre uma cidade e outra, caso você não tenha definido os voos ainda lá no início, e também como você vai se deslocar dentro dos destinos que você está conhecendo. Você vai precisar de transfer, vai precisar de passagem de trem, você vai se locomover dentro das cidades de ônibus, de metrô, você prefere então estar de Uber, ou então alugar um carro para ir de uma cidade para outra, alugar um carro para se deslocar dentro da cidade. Mas é lógico que depende muito. Por exemplo, cidades grandes, como é o caso de Londres, Nova York, Paris, Roma, dentre muitas outras, é praticamente impossível você ter um carro alugado dentro da cidade, porque praticamente não existe estacionamento nos centros e nos lugares que você vai visitar. Já em cidades menores ou cidades de interior, às vezes é muito vantajoso que você tenha um carro. Por exemplo, quando eu fui pro Algarve, em Portugal, eu achei muito válido eu estar de carro, porque eu consegui visitar praias que eram um pouco mais afastadas, que talvez se eu tivesse de ônibus ali municipal, eu não conseguiria chegar. Então, para o meu estilo de viagem no Algarve, o aluguel do carro foi muito melhor do que estar de transporte público. Então, também é importante que você se atente a esse tipo de deslocamento para você saber qual é o tipo de transporte que se encaixa melhor na sua viagem. Então, vamos lá, sua viagem já está quase toda redondinha. Você já emitiu sua passagem, já reservou seus hotéis, já pensou em quais deslocamentos você vai precisar. E quando a viagem já estiver quase chegando, faltar mais ou menos ali 1 mês, 20 dias para você embarcar, é bom você começar a pensar no câmbio. Você vai levar papel moeda, você vai levar só o seu cartão internacional, você vai levar um cartão de viagem que você deposita naquela conta e você pode sacar nos caixas eletrônicos internacionais, ou a sua conta do banco é um banco internacional que você consegue sacar lá em qualquer lugar de caixa eletrônico também. Então é muito importante você se atentar a tudo isso e ver quais são as taxas mais vantajosas. Por fim, mas não menos importante, parece que a viagem agora já tá toda redondinha, mas calma lá, porque não tá não. Ainda falta o importantíssimo seguro viagem. Sim, o seguro viagem parece um gasto que a gente vai botar ali pra absolutamente nada, que a gente não vai usar, e de fato ele é um gasto que a gente tem pra não usar. Inclusive a gente deseja que a gente não precise usar o seguro viagem enquanto a gente estiver viajando. Mas ele é imprescindível, principalmente nos destinos que é muito caro se a gente precisar de uma emergência médica, como por exemplo nos Estados Unidos. Outro ponto importante também é que, por exemplo, na Europa, você obrigatoriamente tem que ter um seguro viagem com um valor específico. Se você chegar na imigração e o oficial te pedir para mostrar o seguro viagem e você não tiver, fique muito atento, porque você vai precisar voltar para o Brasil. Você não vai passar pela imigração. Mas tirando a obrigatoriedade e as despesas elevadas dos Estados Unidos, eu particularmente recomendo muito que você tenha sim um seguro viagem, mesmo que não for obrigatório. Porque, enfim, imprevistos acontecem. Então, quando você for reservar, eu particularmente recomendo o site do Seguros Promo. Vou deixar também aqui na descrição o link para você dar uma olhada. No site da Seguros Promo, você vai poder comparar valores de vários tipos de seguradora e ver o que cada um cobre para ver o que vale mais a pena pro seu estilo de
de viagem. Por exemplo, se você for fazer um esporte de inverno, é importante que você tenha um seguro um pouco melhor e que cubra esses esportes de inverno. Agora também, durante a pandemia da Covid, é muito importante que você tenha um seguro que cubra as despesas caso você seja infectado com o vírus da Covid. Agora sim, seguro emitido, tá tudo pronto, é só embarcar. Mas antes do embarque, eu recomendo também que você tenha um checklist de viagem para você não esquecer de nada. Nesse checklist é bom que você liste todas as roupas que você quer levar, roupas de frio ou de calor, de repente é meia estação, todos os eletrônicos que você quer levar, todos os acessórios, itens de higiene e, muito importante também, todos os documentos que você precisa ter em mãos. Esses documentos têm que ir na sua mochila, para se em qualquer momento alguém pedir esses documentos, você tem em mãos também ele com você. E claro, o seu passaporte se você for viajar para outro país. Ele é imprescindível e é lógico que sem ele você não embarca. Por fim, uma última dica que eu particularmente faço nas minhas viagens e eu gostaria de recomendar para você também. Eu sempre tenho uma planilha com tudo detalhado, desde o dia que eu vou sair até o dia que eu vou chegar de volta, onde eu vou estar em cada dia da viagem. Também é lógico para eu planilhar todos os gastos e ter uma ideia mais ou menos do quanto que eu vou gastar em reais. É muito importante que você tenha esse controle para que você não exceda o seu orçamento e também tudo ocorra como planejado. Agora sim, coisa pra caramba, né? Eu passei todas as dicas que eu tinha pra você de como planejar uma viagem do zero e com todas essas dicas você vai conseguir planejar uma viagem incrível pra você. E eu vou te confessar uma coisa, planejar uma viagem é trabalhoso pra caramba e tem muita gente que detesta. Eu particularmente adoro e é justamente por isso que eu ofereço o serviço de roteiro de viagem personalizado. Você pode me contratar e a partir de um bate-papo pra eu entender quem é você, o que você gosta, quais são os seus desejos pra essa viagem, eu vou conseguir montar em conjunto com você uma viagem perfeita que seja perfeita pra você. Esse pra mim é o mais importante e é o segredo de uma viagem bem feita. Então se você precisar de uma ajuda, me chama. Se você não tiver saco, se você não tiver tempo, nem mesmo paciência, me chama que eu te ajudo a planejar essa viagem. Eu vou deixar aqui embaixo o meu contato e a gente pode bater um papo pra conversar um pouquinho melhor. Porque o meu objetivo é que a sua viagem seja autêntica e tenha a sua cara. Mas agora chega de papo, esse vídeo já tá ficando muito longo. Então se você gostou desse conteúdo, deixa o seu gostei aqui embaixo. E se você ficou com alguma dúvida ou tá precisando de ajuda, deixa aqui embaixo também nos comentários pra gente conversar. E como eu te falei, compartilhe esse vídeo com o seu mozão, com a sua família, com os seus amigos e deixa aquela indireta pra vocês começarem a planejar logo essa viagem que tem que sair do papel. Ah, e se você não tá inscrito, já aproveita pra se inscrever. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima!